Natal. Natal é uma festa que todos nós que nascemos no Brasil conhecemos desde pequenos, não é isso? Éramos crianças, ganhávamos presentes, víamos a árvore de Natal. É uma festa que remonta ao cristianismo, mas nem sempre está ligada ao cristianismo. Pelo menos quando eu era pequeno, eu lembrava muito mais de Papai Noel, Hermes, do que de Jesus Cristo. Presente, né? De presente. Como é que você vê essa questão? Porque muitos falam que Natal é uma festa comercial, não é uma festa cristã. Natal é uma festa pagã. Realmente o Natal é uma festa pagã? Então, é uma festa, ela pode ser pagã, pode ser cristã, dependendo da perspectiva, da sua perspectiva. Então, por exemplo, em primeiro lugar, é importante pontuar que Natal, a festa natalina não é um mandamento bíblico, o cristão que não celebra o Natal, ele não está descumprindo nenhum mandamento, né? Os mandamentos ali, vão dizer, litúrgicos ou dogmáticos, ali se cumprir, a Santa Ceia, nós temos o batismo, mas o Natal ele não faz parte disso daí. Mesmo a Páscoa, ela também não faz parte, assim... Do calendário judaico, sim. Do calendário judaico, mas nós cristãos, nós entendemos que a Páscoa, mesmo judaica, ela já remetia a Cristo, ela já era uma profecia de Cristo messiânica, então nós celebramos, mas o mandamento que vai englobar a Páscoa para nós é a Santa Ceia, que vai lembrar do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, comer do corpo e beber do sangue, isso tudo... Agora, em relação ao Natal, é interessante a perspectiva. Porque eu nasci num lar evangélico. Ou seja, minha mãe converteu quando eu tinha 8 meses de idade. Eu nunca vi o Natal... Então, eu cresci, as festas... Natal, a gente ia para a igreja, tinha cantata de Natal, falava de Jesus. A doutrinação, vou usar essa palavra católica, a catequese que foi feita, para mim, foi de que o Natal remetia para Cristo. Claro que quando a gente ligava na televisão, estava lá, Papai Noel, filme, presente e tudo mais. Mas, por exemplo, eu já via Papai Noel não como um símbolo do nada, mas como um personagem ali ligado à data, né? Ligado à data da mídia, mas para mim sempre estava ligado à questão de corais, de falar de Jesus, de falar de nascimento, de contar como é que foi, daquele presépio natalino. Então acho que depende muito da perspectiva, da motivação para você definir assim, isso é pagão, isso é cristão, como tudo na vida, né? Você pode celebrar a ceia de maneira indigna, ou seja, de uma maneira pagã. Se você não discernir o corpo e o sangue, você celebra a ceia. A gente vai entrar na questão antropológica, eu acho que a gente vai falar um pouco disso depois, vai acabar falando, vou encerrar a fala, mas vai entrar naquela questão antropológica de forma e significado. Sim. O que é mais importante, a forma ou o significado? Será que a forma compromete o significado? E será que se eu perder o significado, essa forma tem algum sentido? É isso que Paulo estava falando. Vocês estão chegando aqui mais cedo, estão só comendo e bebendo, não estão discernindo o corpo. O significado perdeu. Isso tornou vocês indignos. Mesmo que seja a mesma forma, não vale mais a pena. Mas essa questão até da forma e significado, pensando na festa de Natal, ela tem significados distintos, até para faixas etárias, né? Porque outro dia eu vi uma postagem sobre o Natal falando que para os jovens, Natal é comida, comida, comida. Porque o jovem já não ganha mais presente do vovô, da vovó. Sim, não tem. Ganha roupa, talvez, né? Ganha roupa, um dinheiro. Então ele quer comer. A criança já pensa presente, presente, presente. É verdade, né? É verdade. O significado acaba sendo diferente para cada um das pessoas, dos participantes, né? Remete muito até às nossas fases cristãs, né? Quando a gente se converte, primeiro a gente se converte, a gente conhece Cristo ali, mas muitas vezes nós estamos como crianças ali buscando uma bênção, uma solução, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo outras coisas importantes. Para um adulto cristão, que é cristão e pratica o cristianismo, o Natal sempre vai remeter à plenitude dos tempos. Ou seja, o verbo se fez carne. Ainda que não haja um mandamento para feriados, e Jesus não deixou nenhum mandamento para nenhum feriado, por quê? Para não estabelecer dias santos. O cristianismo não tem dia santo, então ele não estabeleceu nem dia santo para a sua morte, nem dia santo para a sua ressurreição, nem dia santo para o seu nascimento. Ele estabeleceu a ceia. Na ceia nós lembramos do verbo que se fez carne, morreu e ressuscitou. Ou seja, o ritual foi estabelecido por Cristo. Feriado nenhum foi estabelecido por Cristo. Nem a continuidade da Páscoa, enquanto o dia santo
foi estabelecido por Cristo. Você falou de feriado, é interessante, você foi missionário na China um bom tempo. É uma pergunta de quem não conhece a China. No Brasil, desde que eu me entendo por gente, 24, 25, até que 24 não é feriado, né? Até meio-dia, mais ou menos, né? Mas 25 é feriado. Na China é feriado, Natal? Na China não tem feriado no Natal. A China tem 4 grandes festivais, se dividem a cada trimestre, e ali eles param literalmente tudo durante uma semana e tem as festividades. O cristão, aquele que é cristão, não todos os cristãos, porque existe esse entendimento, né? O Natal não é um mandamento, não tem que parar tudo para celebrar o Natal. Mas aqueles que são cristãos entendem que é uma data que remete à cultura cristã. Aí nós estamos falando independente de origens ou não pagãs, nós estamos falando de algo que remete à cultura cristã, que traz para dentro do cristianismo uma lembrança de algo. Então, se nós pudéssemos ter um dia por semana para nos lembrarmos de um evento importante de Cristo, seria fundamental, mas a gente não tem. Então, é importante um momento devocional, leitura da Bíblia, a prática cristã, para a gente lembrar de todos os eventos de Cristo. Mas, geralmente, o cristão chinês, ele tira. A gente estava falando há pouco, antes aqui nos bastidores, sobre como é o Natal no exterior. E aí, eu citei em relação à questão da perseguição, que são duas coisas que chamam a atenção, por exemplo, de extremistas para os cristãos. A primeira é a cruz, o símbolo cruz. Jesus em nenhum momento falou assim, olha, eu uso a cruz como símbolo para nada. Mas hoje, por exemplo, a China o governo chinês tem exigido tirar as cruzes dos templos cristãos. E muitos cristãos, por ter se apegado a isso como um símbolo importante para eles, estão lá se abraçando na cruz e não querem que tire a cruz. Mesmo que eu não fosse fazer a mesma coisa que o irmão, eu tenho que entender que é algo que ele adquiriu, foi para ele. O Natal da mesma forma. Em lugares, em nações de maioria muçulmana, as celebrações do Natal das minorias cristãs são um tempo onde tem mais ataques extremistas. Por quê? Identifica-se as festividades, todo mundo que está ali é crente, então ataca-se aquelas comunidades nas festividades cristãs. Por quê? Remete a Cristo, é um feriado, é uma data que remete a Cristo. Claro que a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro que Cristo nasceu, mas remete sim à cultura cristã. Agora, o calendário chinês é diferente do nosso calendário, não é isso? Sim, eles usam administrativamente o mesmo calendário, né? O banco e tudo mais. Mas eles seguem um calendário lunar. Eu não me lembro aqui de cabeça, mas é 3.000 alguma coisa, um negócio assim, ou 4.000, não me lembro assim. Mas então um cristão que mora na China, ele comemora mais ou menos ali por volta do dia 24, 25 de dezembro. Não, ele comemora, a festividade natalina ele comemora segundo o calendário gregoriano. Aí as outras festividades são chinesas, ele vai celebrar. Aí é interessante isso, né? Porque alguns falam assim, poxa, não devia celebrar o Natal porque... pensa num chinês cristão. Aí ele não celebra o Natal porque a origem é pagã. Só que ele não celebra também seus grandes feriados porque ele é cristão. Porque ele é cristão e as origens também são pagãs. Só que são momentos de comunhão, são momentos de interação. Hoje nós sabemos, a partir de pesquisas como do Instituto Haggai, que 60% das pessoas se convertem, são levadas a Cristo através do testemunho da amizade com parentes, amigos e pais, irmãos. Ou seja, você se torna alienado a todos os momentos de aglomeração familiar e de amizade. Você se exclui. Você perde a oportunidade de falar ou de testemunhar quem Cristo é na sua vida, porque você está tentando ser ali extremista em alguma análise. Isso é um ponto a ser pensado. É verdade. Agora, o extremismo se dá muito no nosso meio cristão evangélico. Talvez os mais radicais pensem assim, não, mas não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Você até já comentou rapidamente sobre isso. Mas alguns dizem que não só não foi no dia 25, mas o dia 25 tem uma relação com um deus pagão, ou uma entidade pagã romana, do sol invicto e coisas do tipo. Você vê que o Natal ele não é neutro, ou ele é do mal ou ele é do bem? Como é que você pensa? Bem,
Duas coisas que nós podemos observar aqui. A primeira é o cuidado com fake news, né? O cuidado com notícias falsas que a gente tem que tomar, porque até hoje, uma notícia hoje sobre o nosso presidente eleito ou sobre os não eleitos são difíceis de se checar. Sim, se é verdade ou se não é. Onde é o registro? Qual o registro? A fonte original. Qual é a fonte disso daí? Qual é a fonte dessa história? Existe algum livro? Ah, mas isso é de 3.000 anos atrás. Poxa, os escritos mais antigos bíblicos que nós temos são de 2.000 anos. Ou seja, provavelmente você não tem nenhum registro original disso daí, dessa festa e tudo mais. Mas agora, pode existir. Agora, se de repente utilizou-se aquela data, olha, já que todo mundo para aqui, vão parar os cristãos também, ou então vamos pegar esse negócio, ou se foi político e tudo mais. Aí nós pensamos da seguinte forma, voltamos à forma e significado. O que isso significa para mim, cristão contemporâneo do século XXI? Nada. Uhum. Não só invicto, eu não estou pensando em exatamente. Da mesma forma que a pessoa, como eu disse antes, que vai lá e celebra a ceia e não se lembra de Cristo, significa que nada para ela. Aquela ceia ali não significa nada. A pessoa que vai e celebra a Páscoa e come só chocolate e não se lembra do Egito, nosso Egito particularmente falando, não significa nada, mesmo que ele use os formatos corretos. Eu penso da seguinte forma, Jesus fez algo parecido, né? 2 homens foram celebrar uma festividade. Um foi lá e celebrou a ceia cristã, o pão e o vinho. Mas estava com o testemunho todo bagunçado, não vivia o cristianismo e só falava assim, Deus, obrigado porque eu sou cristão, porque eu não celebro o Natal e nem creio em Papai Noel como esses gentios aí, obrigado por tudo isso. Do outro lado foi lá um que foi celebrar o Natal, na ceia de Natal foi fazer uma oração com a família e falou, Senhor, obrigado, não sou digno de estar aqui, mas tudo que o Senhor nos deu aqui é teu e nós queremos lembrar que o Senhor se encarnou e se fez verbo por nós. A pergunta é, qual dos dois é o justificado? O que celebrou a ceia ou o que celebrou o Natal? O que eu estou querendo dizer através dessa parábola aqui, talvez vai causar tanto escândalo em alguns, como Cristo causou para os da época dele quando ele usou essa parábola parecida, dos 2 que foram ao templo, é o seguinte, a sua motivação e o que você tem no coração é mais importante do que essa forma que você está querendo trazer. Porque a própria cruz, ela não significa vida. Sim. Significa maldição, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, para nós, significa o quê? Hoje vida, porque nos remete à ressurreição. Eu quero continuar explorando esse assunto, mas no segundo bloco, porque eu quero falar sobre presépio. Eu lembro muito de presépio quando eu era criança. Eu quero saber o que é que você pensa sobre presépio, tá joia? Tenho certeza que você também tem suas perguntas. Espero que elas possam ser respondidas no segundo bloco. Vamos e voltamos já já com mais o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta aqui da Rede Super de Televisão, falando de Natal com o pastor missionário Hermes Caires. E eu fiz uma pergunta, Hermes, deixei o tema no final do primeiro bloco sobre o tal do presépio. Eu tenho uma lembrança que não é só uma lembrança cognitiva, ela é afetiva com o presépio. Né? Eu sou de um lar de origem católico-romana, então desde pequenininho a árvore de Natal tinha sempre embaixo um presépio. A gente montava em família o presépio. E mesmo sendo católico-romano, que eu era, eu nunca... Em momento algum, eu me ajoelhei ali para o menino Jesus e fiz uma oração para ele, eu rezei para Maria, para a imagem de Maria ou para a imagem de São José. Eu entendia que eram personagens, era uma linguagem simbólica se remetendo a 2.000 anos. Mas eu sei que algumas pessoas, sobretudo cristãos evangélicos, têm dificuldade com o presépio. Qual que é a sua posição com relação a isso? Convém, não convém, deve ou não deve usar? Uma coisa muito importante em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui é consciência. Paulo ele vai falar que é muito importante que ninguém se condene, que faça algo em condenação, se condenando. Então, não adianta você ter todo o entendimento teológico, todo o entendimento cultural sobre o que é Natal e no final você acabar fazendo algo que te reprova. Eu celebro o Natal porque todo mundo celebra, mas eu não me sinto bem, então não celebre. Vou fazer o presépio porque a minha família que não é cristã faça, mas eu não me sinto bem. Não, não faça. A sua consciência em primeiro lugar. Paulo vai dizer que aquele que faz algo e duvida, comete pecado. Então, pecado é algo
muito sério e não deve ser praticado. Então, não faça nada que você se condene. Na Ásia, como eu vivi na Ásia, os asiáticos eles têm uma relação diferente com essa questão de imagens. Por exemplo, as igrejas coreanas que nós elogiamos tanto, do Paul Yong-cho e tudo mais, elas têm, muitas vezes, algumas igrejas coreanas têm lá imagens de Cristo pintadas assim na frente, não usam crucifixos com Cristo no madeiro, porque entende que Cristo saiu de lá, mas tem cruzes também. O mais importante, quando nós falamos desse texto de Êxodo, sobre as imagens, é exatamente a imagem que você inclina e adora ou reverencia. Mesmo que você tenta dar uma desculpa, não, mas eu não adoro, eu só venero. Mas se você se inclina, se você pede, se você está conversando e confia, entrega a sua fé, ela serve como mediador para você. Isso daí é idolatria, ok? E você pode até não ter imagem, mas continuar tendo idolatria numa pessoa ou em alguma coisa da sua mente. Você não precisa ter nem imagem para ser um idólatra. Em relação à questão da imagem, a gente vê claramente, está ligado a isso. Senão a gente não poderia ver um filme que aparece a imagem de Jesus, a gente não poderia ver Paixão de Cristo, a gente não poderia carregar... Porque o texto fala assim, não farás escultura nem imagem de ninguém. Ou seja, você não poderia ter uma foto do seu filho dentro da sua carteira. Então, o texto está falando especificamente sobre idolatria. Você pega o texto, ele fala sobre ídolos, ou seja, sobre nós termos ídolos, imagens de ídolos. No caso do presépio, eu pessoalmente não vejo nenhum problema, se não existe ali nada que remete à sua fé àquela escultura, ou o seu filho talvez está achando que ali Jesus está ali e tudo mais, não vejo problema nenhum, não. Mas eu falei que o presépio ficava no pé da árvore, mas a árvore é algo interessante. A árvore é outra coisa, né, que causa polêmica. Causa polêmica. A gente está aqui com uma decoração, chama guirlanda, né? Eu creio que isso aqui chama-se guirlanda. Uma guirlanda com algumas bolas de Natal. Essa questão da decoração de Natal, sobretudo da árvore com as bolas, você que tem um conhecimento de outras culturas, além da nossa, é claro, como é que você interpreta isso? Porque também causa polêmica. Também, porque também tem histórias que originalmente a questão do pinheiro remetia à questão da fertilidade, deuses que estavam ali ligados a isso. Aí nós entramos novamente em forma e significado. Mas essa questão da decoração é curioso, porque são formas que hoje para nós não tem nenhum significado. Sim. Porque quando a gente olha para a árvore, é mais como você falou, é uma questão mais afetiva, né? A criança, papai vai montar a árvore de Natal, mas não traz nenhum significado. Se você chegar para uma criança e perguntar assim, qual é o significado disso? A criança ela não vai saber. Os meus meninos são muito curiosos, eles gostam de fazer muitas observações. Ontem o meu mais novinho de 6 anos estava assim, papai, por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se não podia. Aquelas perguntas tiveram pergunta para Deus. Porque ele quer entender o significado de tudo. Mas como essas questões de decoração, elas fazem parte da cultura, mas muitas vezes sem trazer significado, elas acabam passando realmente em neutralidade. Aí entra a questão da consciência. A pessoa está com consciência tranquila, pode ter certeza que se você está justificado pelo sangue de Jesus, nenhum demônio vai ter oportunidade de entrar na sua casa para te provar em alguma coisa porque ele viu uma árvore. Isso não é ponto de contato. Não é ponto de contato. Da perspectiva da batalha, como alguns colocam. Né? Então, assim, não vai ser isso, até mesmo porque você não está comprometendo nada na sua casa em questão de significado. Mesmo interpretação equivocada teológica. Agora, eu também fiz curso de missões, né? E como você... Uma coisa que a gente ama em missões é a questão da cultura. Evangelho e cultura, a relação entre evangelho e cultura. E uma discussão muito grande que existe por parte de cristãos, sobretudo cristãos daqui da América Latina, é da perspectiva cultural da árvore de Natal. Ela tem algodões simbolizando neve, o Papai Noel, a roupa pesada. Você entende que o Natal ele é uma forma de imposição cultural, de uma cultura ou europeia ou norte-americana? Você vê dessa perspectiva? Eu acho que eu não gosto muito desse negócio de imposição cultural, dessa abordagem em relação à imposição cultural,
Até mesmo porque se usa muito, por exemplo, para não se pregar o evangelho em algumas culturas isoladas. Ah, vai ser imposição cultural e tudo mais. Sim. Em relação a essa questão da neve, Pinheiros, a gente despreza o sul do Brasil, que tem isso também, mas, enfim, eu entendo que isso veio de fora. Eu acho legal que nós, por exemplo, como cristãos, o que nós precisamos de remeter de novo é a Bíblia, ou de enfatizar é a Bíblia, a plenitude do tempo ali. Eu não gosto muito porque por quê? Eu acho que as culturas, elas naturalmente, elas trocam figurinhas. Isso amadurece todas, sempre foi assim na história da humanidade, as culturas estão aí trocando figurinhas e trazendo aquilo. Quando traz esse negócio do frio, eu lembro que Natal em Belo Horizonte é chuvoso, então para mim já verão. É verão, chove muito, cai, às vezes na hora da chuva cai um pouquinho a temperatura, fica fechadinho. Para mim me remete a algo gostoso da minha infância, aqueles negócios, a minha mãe montava árvore de Natal e ficava aquelas luzinhas ali, aquele clima mais friozinho. Mas não necessariamente algo pejorativo. A pessoa tem que, claro, cuidar com a sua consciência. Mas eu não vejo como imposição, eu vejo como uma troca cultural. Mas é uma troca até interessante, né? Porque não tem nada a ver com, por exemplo, o cenário do presépio que é no estábulo não tem. Com a Palestina, né? Ou a região de Israel. Mas a própria figura que está ali no presépio, ela não remete ao original também, né? O judeu provavelmente é uma pessoa de uma pele um pouco mais... sim, mais morena, e a gente vai lá no presépio, geralmente são europeus. Então são personagens. Uma vez um pedagogo, um colega meu que é formado em pedagogia, ele estava falando sobre essa questão da infância e como é a criança ela viver essas fantasias. Eu falei, olha, lá em casa meus filhos sabem que sou eu que dou o presente. Eu nunca fiquei nesse negócio de Papai Noel deixou ele, não. É o papai e a mamãe que dá, é o titio e a vovó que dão os presentes. Mas e o Papai Noel? Não, Papai Noel é um personagem da televisão quando aparece, porque hoje em dia nem tem tanto, os filmes nem exploram também tanto essa questão do Papai Noel, essa figura como antigamente. Mas eles entendem que são personagens, é um personagem como é outro personagem de outros desenhos. Não significa algo real. Ele entende que o Natal remete a Cristo, ao nascimento e à plenitude dos tempos. Você falou de presente de Natal. É uma prática comum hoje em dia, mas muitos falam que é muito mais por causa do capitalismo do que do cristianismo. Agora, lá no início, quem levou presente foram os magos, né? Foi. Também foi essa questão da forma e significado foi trocada, ou seja, teve lá os presentes, que já era uma prática da época, também não foi uma coisa que começou com o Natal cristão, né, já existiam, apesar que os símbolos daqueles presentes ali estão ligados à questão do rei, ok? Mas presentes já existiam em festividades natalinas, inclusive a cabeça de João Batista foi um presente em um aniversário, né? Nós temos que lembrar disso. Não são coisas novas presentes. Agora, negar que existe o comércio nisso e que a imposição de feriados, a colocação de feriados na nossa cultura é para motivar o comércio, seria uma ingenuidade pensar que não, mas a gente tem que estar preparado para fazer esse tipo de análise. Como diz aquele meme do Facebook lá do Julius, quando tem a Black Friday, né? Eu economizo mais, é mais barato se eu não comprar nada, o desconto é maior se eu não comprar nada, então eu tenho que estar ciente disso. Agora, você diria, a gente está na reta final, mas seus filhos, que ainda são crianças, né? Eles sabem que Papai Noel não existe ou você mantém o Não, mito? eles têm plena ciência que é um personagem de televisão, um personagem de desenho animado, e tem plena ciência, para eles é como o Backyardigans, é como Bob Esponja, como o Midinho, são pessoas que não existem, mas a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo que está sendo transmitido ali, isso é o mais importante. Para finalizar, qual seria a sua mensagem de Natal para quem está assistindo esse Mente Aberta? Né? O que seria o significado real do Natal para você? O significado real do Natal te remete a Cristo. Você lembrar de Cristo. Não é um mandamento, mas te remete a isso. Aproveite o Natal para falar com seus parentes, como uma deixa, como um gancho, para mostrar para os seus parentes quem é Jesus Cristo. Isso é o mais fundamental. Se teve origem ou não teve origem, pega essa forma, então faça como Paulo, quando encontrou com aquele Deus desconhecido, o significa nada, era uma forma vazia, encha aquela forma com significado. A pregação de Paulo não só pegou uma forma ali, trouxe um significado, como
como trouxe confronto, porque Paulo pega aquela forma que está dentro do templo e fala assim, mas ele não pode ser servido por mãos humanas e nem escoltado ou subjugado debaixo de templos. Pega o Natal e faça isso. Eu acho que esse é o fundamental. Muito obrigado, Hermes. Foi um prazer, viu, Prazer querido? é meu. Conversar contigo. Que Deus te abençoe. Feliz Natal. Amém. Feliz Natal para você também. Feliz Natal também para você de casa. Que Deus te abençoe. Que realmente seja Natal na sua vida, na vida da sua família. Que Jesus, né, possa nascer em você, se você ainda não aceitou como Senhor e Salvador, e na vida de todos os seus familiares. Um grande beijo e até o próximo programa Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.